Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui já para fazer a apresentação da lição de número 9, orando e jejuando, como Jesus ensinou. É o título da lição desta semana. Estaremos estudando a partir de agora. O textual da nossa lição diz: Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos capítulo 13, versículos 2 e 3, que falando sobre a primeira viagem missionária de Paulo, quando ele fora chamado pelo Espírito Santo de Deus. Os irmãos estavam orando e jejuando, e assim despediram Paulo para a sua primeira viagem missionária. A verdade prática da nossa lição: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Então, aí o jejum juntamente com a oração são disciplinas espirituais, que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente, Deixa o crente mais perto do Senhor, deixa o crente mais sensível às coisas de Deus, deixa o crente mais apto a fazer a vontade de Deus, a fazer o trabalho do Senhor, quando ele está orando e jejuando. A maior prova disso, o Senhor Jesus, quando ele foi enfrentar aquela grande batalha lá, Mateus capítulo 4, tirou um mês para orar, para jejuar, para estar buscando o Senhor ali. Grande foi a sua prova, como também maior ainda foi a sua vitória. Nós vamos estar... A nossa lição, ela traz a leitura bíblica em classe, uma leitura um pouco extensa, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos do 5 ao 18. Nós vamos estar lendo alguns versículos aqui para ganharmos tempo. E assim diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. O versículo de número 17. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por este momento em que estamos fazendo uso da palavra do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por este ensino. Deus, em nome de Jesus, abençoa a todos que irão ter acesso, a todos que irão ouvir a tua palavra, assistir. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Queridos irmãos, a introdução da nossa lição, ela nos traz um parecer aqui do que vai ser estudado durante a aula. Primeiro a palavra-chave aqui é oração. Como é uma só palavra, colocou oração. Nós sabemos que a lição faz menção da oração e do jejum, que são duas coisas que têm que andar juntas. O servo de Deus que ora e jejuma,
ele é um homem de Deus diferenciado, né? A mulher de Deus que ora e jejuma, ela é uma mulher de Deus diferenciada, né? As nossas escolhas vão dizer bem quem nós somos diante de Deus, né? Se a gente prefere orar do que os prazeres carnais, se a gente prefere jejuar do que os prazeres do mundo, estamos um passo à frente daqueles que escolhem coisas que vêm agradar somente a carne. Ou a introdução diz: nesta lição aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. Então, como a gente já sabe, vai fazer menção da oração e do jejum, como Jesus ensinou, né? Segundo os ensinamentos de Jesus. Tem muita gente que ora, tem muita gente que jejuma, mas não de acordo com os ensinamentos do Senhor, né? Está ali fazendo um sacrifício de tolo, porque não está fazendo do jeito padrão, né? O padrão Jesus, o padrão que Jesus ensinou. Tudo que a gente for fazer na vida tem que ter um padrão, e o padrão precisa ser o padrão de Cristo. Cristo Jesus, ele é a nossa referência, e ele nos ensinou como jejuar, e ele também nos ensinou como orar. Diz ainda assim, ó: as nossas orações, contudo, é imprescindível que a oração e o jejum sejam realizados da maneira que Jesus ensinou, né? É exatamente o que eu estou falando, né? Que a oração e o jejum, ela tem que ser padronizada com as palavras que Jesus nos ensinou. Não é de qualquer jeito, não é do jeito que alguém acha melhor, mas precisa, para ter validade, precisa ser como Jesus ensinou. Fato é que nós necessitamos de orar, de jejuar e de ler a palavra do Senhor. Isto é fato, né? O crente que não pratica isso, não sei nem se pode ser chamado de cristão, né? Porque uma pessoa que se diz crente e não gosta da palavra do Senhor, não gosta de ler a palavra do Senhor, não gosta de orar e não gosta de jejuar, então as partes espirituais mais comuns na vida do crente, e a pessoa que se diz crente e não gosta dessas práticas, então está precisando rever os seus conceitos como cristão, né? Já que são as coisas que sustentam o cristão na presença de Deus. A oração, o jejum e a leitura da palavra de Deus. São as coisas que faz com que nos acheguemos mais e mais ao nosso Senhor. Tópico 1, a oração é um diálogo, né? É interessante que a lição ela vem dando referências, vem mostrando o que cada coisa é. O que é uma oração, né? A oração ela é um diálogo. Oração é um diálogo. Aliás, é a única forma que existe do ser humano falar com Deus. Deus existe várias maneiras de falar com o ser humano. Agora, para o ser humano se dirigir a Deus, esta é a única forma. Não existe outra forma da gente conversar com o nosso Deus a não ser pela oração. A oração é um diálogo, é conversar com Deus. Então, a natureza da oração é o subtópico 1. Podemos dizer que a oração é o diálogo da alma com Deus, né? Então, aqui ele já se aprofundou um pouco mais, né? A oração, podemos dizer que é o diálogo da alma com Deus, é a nossa própria alma conversando com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas, né? A gente vê que orar é dialogar com Deus. Agora, esse diálogo, que é a única forma que nós temos de falar com o nosso Deus, existe vários temas, né? Podemos dizer assim, como, por exemplo, a confissão, né? Nós podemos orar uma oração de confissão, né? Confessar ao nosso Deus, por exemplo, os nossos pecados, né?
é uma forma, né? Existem diversas formas, mas uma delas é a confissão. Existe outra também que é a adoração. Nós podemos orar a Deus no sentido de o adorar, né? Adorar ao nosso Deus com as nossas palavras. Existem várias formas de adorar ao Senhor, mas a oração também é uma delas. Adorar a Deus com as nossas palavras. Uma outra coisa que é comunhão, né? Uma forma de estar em comunhão com Deus, né? Como que nós dizemos que Deus é o nosso Pai, como que nós falamos que Deus é o nosso amigo, como que nós podemos testificar do nosso Deus se nós não gostamos de orar, por exemplo, né? Se a pessoa que não gosta de orar, ela não tem comunhão com Deus, porque quem tem comunhão, a gente tira os próprios seres humanos, aqueles que têm comunhão um com o outro, ele gosta de estar conversando com aquela pessoa, né? Ele sente prazer de conversar com aquela pessoa com quem ele tem comunhão. Então, quando a gente não busca o Senhor na oração, é falta de comunhão, né? O crente que gosta de orar é o crente que tem comunhão com Deus, ou seja, ele tem desejo de conversar com o Senhor. Então, orar a Deus também é comunhão. E uma outra forma de orar, né? Orar em ações de graças, agradecendo ao Senhor. Nós temos muito, muito, muito o que agradecer ao nosso Deus, né? Existem muitas coisas para a gente agradecer ao nosso Deus. Se a gente for orar, as pessoas falam que não tem muitas palavras para orar, mas nós temos motivos, muitos motivos para orar. E se a gente pegar esse ensinamento aqui, a gente já viu aqui que podemos orar em agradecimento, podemos orar porque temos comunhão, né? Podemos orar confessando alguma coisa, podemos orar adorando, e em vários outros sentidos também. A gente vê que Miriam, ela fez essa oração em ações de graças, né? Assim como Débora também. Mas também no Novo Testamento, Paulo exortou aos cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração, oração de ações de graças, né? O crente ele precisa ser grato ao Senhor, né? Nós precisamos ter um tempo para falar com o nosso Deus, em agradecimento, agradecer a Ele pelas coisas que Ele tem feito por nós, a começar pela nossa salvação, a começar pela morte de Jesus na cruz, para nos livrar, para nos tirar da perdição. Então nós temos muitas coisas para agradecer ao nosso Deus. Tanto que Paulo ele exorta os crentes a fazer esse tipo de oração. Então, pelo exposto, em primeiro lugar, o que deve marcar prioritariamente nossas orações é a busca da glorificação do Pai, né? A nossa oração precisa glorificar o nosso Deus. Aí já é princípio, né? Já deve partir desse princípio de adoração, né? De louvar o nome do Senhor nosso Deus. Vamos aqui mais adiante. O subtópico 2 do tópico 1, como os homens de Deus viam a oração. Como que os homens de Deus viam a oração? A Bíblia nos incentiva a orar porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem. Como uma ordem, né? Orar não é uma opção. Orar não é só quando tudo já deu errado, agora eu vou orar para ver se vai dar certo, né? Como uma única, última opção. Não, orar é uma ordem. Nós precisamos, em tudo que a gente for fazer, primeiro orar, né? Em tudo que a gente for, aonde a gente for, o que a gente for fazer, primeiramente tem que partir do princípio da oração. A gente vê o Davi, o rei Davi, ele tinha esse costume de antes de ir para a guerra, de antes de ir para as suas pelejas, ele consultava o Senhor, né? Ele fazia suas orações, tinha os profetas para responder as orações, né? Se deveria ir à guerra, se não deveria, se era para ir, se não era. Davi, ele tinha esse bom costume.
E é o que nós também precisamos ter, né? Tem coisas que a gente faz, se arrepende pro resto da vida, porque não consultamos ao Senhor, porque não oramos, porque não fomos primeiramente falar com o Senhor. E tomamos da frente, fizemos por conta própria, e agora já não tem mais jeito, né? Conviver, é sofrer, é pagar o preço de não ter buscado primeiramente o Senhor, e aí só a misericórdia de Deus para nos dar graça, Bom, o Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso do que o exército do rei Artaxerxes. A gente vê que esse cidadão, o Esdras, tem uma passagem que quando ele estava voltando para Jerusalém, ele preferiu a presença de Deus do que os soldados ali guardando eles na sua jornada. Ele preferiu, né, a presença do nosso Deus. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. Jesus tinha a oração, ele agia com a oração como a oração fosse tão necessária como se alimentar e dormir, né? A gente vê que Jesus, quantas vezes ele não dispensava os seus discípulos e ia orar, passava a noite em oração. Então, ele considerava tão importante orar como dormir, né? Como se alimentar. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 2, quando ele está ali enfrentando o inimigo pede, né, manda, né, que ele transforme ali as pedras em pão, né, porque ele estava com fome, mas ele cita a própria palavra do Senhor que diz que nem só de pão viverá o homem, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a oração, ela é maravilhosa na vida do crente, maravilhosa. Ela consegue tocar, né, alcançar o coração de Deus, a oração. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha o coração, no Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. E agora o subtópico 3, do tópico 1 ainda, vai falar a respeito de como orar, né? Qual a maneira de orar? Qual a maneira de orar é o título. E só que assim, ó, a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de orar. Porque assim, tem gente que fala, a maneira certa de orar é de joelho. Se não for de joelho é melhor, não sei o quê. Mas será que é assim mesmo? Ou será que o Senhor recebe? Será que o nosso Deus olha para isso, para a posição em que a pessoa está orando? Veja só. A quem a oração deve ser dirigida? Primeiramente, a quem a oração deve ser dirigida? Já a gente chega nesse ponto que eu falei, né? Sobre a posição. Mas, primeiramente, a quem a oração deve ser dirigida? Isso aqui é um ponto bastante importante em que muitas pessoas não consideram, mas deve ser considerado. Eu já vi muita gente dirigir a oração a Jesus, né? Senhor Jesus, tal, 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 tal. Bom, Jesus disse que nós temos que orar ao nosso Deus. A oração, ela deve ser dirigida a Deus. Isso é importante. A oração, ela deve ser dirigida a Deus. Agora, em nome de Jesus, a oração deve ser dirigida a Deus em nome de Jesus. É assim que se procede, né? Tem pessoas também que faz uma oração muito bem feita, mas no final ele fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está incorreto também. A oração, ela é dirigida a Deus em nome de Jesus. Pronto, foi assim que Jesus ensinou a orar. Até ele disse, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Foi assim que ele ensinou.
Então, nós não precisamos, no final da oração, se a gente já está falando com Deus, não precisa dizer que é no nome de Deus. Já estamos pedindo a Deus, então é no nome de quem? No nome de Jesus. É assim que deve ser feita a nossa oração. Aí vem aqui agora a postura do corpo na oração, né? Que foi o que eu mencionei na estante. Qual que é a posição certa quando a gente vai orar? Será que só serve se for de joelho? Vamos ver aqui, ó. Há uma exigência específica na Bíblia? Aliás, não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração, pois as Escrituras revelam formas diversas de orar. Bom, se na Bíblia a gente encontra pessoas orando em várias posições, então é correto. Agora, eu concordo que cada igreja tem também o seu posicionamento. Na igreja que nós congregamos, oramos de joelho, nos cultos de oração. E é correto, não é errado. Né? Tem igrejas, por exemplo, que a oração é feita em pé mesmo. Chega lá, fica em pé e fazem as suas orações. Está correto, está correto. O posicionamento do corpo não quer dizer nada, não quer dizer nada. Deus vai ver a sinceridade do coração. Pode ser que a pessoa esteja ali de joelho e o seu coração esteja bastante longe da presença de Deus. E aí não está sendo correto na sua atitude. Não é a posição da pessoa que vai dizer a respeito da sua oração, e sim a sinceridade do coração do crente quando está orando ao Senhor. Então veja bem aqui, ó. Veja bem, as escrituras revelam diversas formas de orar. Em pé, deitado, prostrado, assentado, andando, de joelhos, com as mãos estendidas e várias outras maneiras. Então, não é a posição, não existe posição correta de orar. O que existe é um coração sincero diante de Deus. É isso que vai contar para que a nossa oração seja recebida pelo nosso Deus. E o horário? Tem pessoas que falam que de madrugada a fila é menor. De madrugada a fila é menor. Né? Já vi pessoas fazer esse tipo de comentário. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus não dorme, o nosso Deus não tosqueneja. Então, a hora certa para orar é a hora que dá certo, né? Claro que nós temos que ter o nosso momento ali, né? Separar um tempo ali para o nosso Deus, especificamente para isso, é bíblico. Daniel fazia isso, os judeus faziam isso, os discípulos faziam isso. A gente vê lá em Atos, capítulo 3, quando os discípulos ali desciam na hora nona, né? Para orar ao Senhor no templo, né? Mas o horário, né? Ter um horário regular para falar com Deus é bíblico e é bom. Salmo 55, versículo 17. Mas a Bíblia também diz que devemos orar sempre. Devemos orar sempre. Então, é aquela coisa. O apóstolo Paulo ensina lá em Tessalonicenses que o crente deve orar sem cessar. Ou seja, o nosso pensamento tem que estar ligado com os céus 24 horas. É a oração contínua, né? Você está em algum canto, assim, tá ligado no céu, né? Tá meditando nas coisas de Deus, tá orando ao Senhor. Por isso que diz: orai sem cessar, né? Claro que a gente tem que ter o nosso tempo da oração ali, tirar um tempo só para isso, só para orar, só para ler a palavra, só para buscar ali o Senhor. Isso é importante, tem que ter o nosso devocional. Isso tem que ter, isso é coisa de crente. Devocional é coisa de crente. É tirar um horário. Existe horário para tudo, né? As pessoas arranjam horário para tudo. E muitas vezes tem pessoas até
levando uma vida depressiva porque tem feito as escolhas erradas, né? Tem passado muito tempo no celular, na televisão, e isso aí não preenche o vazio que é de Deus, né? Tem o espaço ali que é do Senhor, está vazio, e não é televisão, não é celular, não é fofoca, não é conversa fiada que vai preencher esse vazio. Só a oração, o jejum, o devocional com o Senhor, a leitura da palavra, esse espaço aí é do Senhor e nada vai preencher. Aí a pessoa leva uma vida sem praticar o seu devocional e a tendência é essa, viver uma vida emburrada, uma vida com esse vazio, né? Com esse vazio que não tem como ser preenchido por outra coisa. E muitas vezes a pessoa acha que esse vazio só existe no ímpio, esse vazio só existe nas pessoas lá fora. Mas esse vazio, se existe esse vazio na sua vida, é porque você não está preenchendo com as coisas do Senhor. Você não tem buscado o Senhor como se deve buscar. Na oração, no jejum, na adoração, na leitura da palavra, você não tem preenchido o vazio que é o espaço do Senhor na sua vida. Aí tem preenchido ou tentado preencher com coisas que não vai conseguir. É por isso que você leva uma vida depressiva, triste e sem graça. Sem graça. Que mais aqui, ó? O lugar, né, da oração. O lugar da oração, essa é boa também, né? O lugar da oração. Jesus disse que podemos orar secretamente em nosso aposento, Mateus 6:6. Ou outro lugar solitário, Marcos 1:35. A ideia é de intimidade, de momentos a sós com Deus. O apóstolo Paulo diz que podemos orar em todo lugar. Então, é o que a gente acabou de falar, né? Não é posição, não é a posição do corpo, não é o lugar, o importante é orar, né? Claro que eu já falei que a gente tem que ter o nosso devocional, mas essa questão aqui, quando Jesus disse, entra no teu aposento, fecha a tua porta, que está falando de comunhão, né? Da gente ter o nosso particular com o nosso Senhor, o nosso particular. E também o pessoal lá, os fariseus, isso aqui também é uma crítica aos fariseus, né, que costumava ir para as praças, costumava ir para o templo e fazer as suas orações ali, para serem vistos pelos homens e não para ser visto por Deus. Também isto era uma crítica a esse procedimento que ainda existe também, ainda hoje, né? Ainda hoje também existe, mas Jesus disse que esse tipo de oração Deus não recebe, e o certo nesse contexto é entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Senhor, porque o Deus em oculto, ele vai ver, né? O nosso procedimento, E ainda diz aqui, ó, o decoro da oração, o decoro diz respeito à sinceridade, decência e reverência no ato de orar. Então, não é de qualquer jeito que entremos na presença do Senhor. Tem que ter esse decoro, né, que ele reparte aqui em 3 fases aqui, ó. Sinceridade, a nossa oração precisa ser sincera, por isso que ela tem que começar na adoração, e em segundo lugar, a gente tem que entrar no pedido de perdão, né? No aquebrantamento. Aí a oração vai ficando boa. Agora, quando a gente vai só pedir, né? Claro, pedir dá-se usar, mas tem que ter um roteiro. Não é só chegar e pedir. Precisamos adorar, precisamos ser perdoados pelo Senhor, né, para que as nossas orações sejam atendidas. Senão não vai adiantar, vamos estar ali somente jogando conversa fora. Então existe esse ensinamento aqui, ó, né? Tem que ter respeito ao nosso Deus, né? As pessoas muitas vezes faltam com respeito ao Senhor, no seu jeito de orar, né? O Senhor tem que me dar, porque é isso, e porque eu te sirvo, e não sei o quê. Como se Deus é como se a gente trocasse os valores, né? Deus agora não é o meu Senhor, Deus agora é o meu servo. Eu mando e ele obedece. Tem pessoas que querem orar
com esse tipo de conteúdo, né? Se dizendo servo do Senhor, encostando Deus na parede, e se ele não me der e tal, aí não é assim que funciona. Tem que ter respeito grande por esse Deus que é grande, por esse Deus que é maravilhoso. Então, além disso, respeito, sinceridade, decência, reverência, né? Tudo isso nós precisamos ter quando vamos buscar ao Senhor em oração. Toda a vida tem que ter isso, mas principalmente quando vamos buscar ao Senhor em oração. O estado do coração, o estado do coração na oração, né? Como que está o nosso coração quando nós vamos buscar ao Senhor em oração? Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. Isso é bíblico, está lá em João capítulo 15 e o versículo 7. Né? A pessoa vai, eu vou orar, mas vai estar com o coração cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de raiva, cheio de tristeza, né? Aí vai orar ao Senhor. Aí não vai alcançar o objetivo, porque o nosso coração precisa estar limpo. Deus precisa olhar para o nosso coração e ver sinceridade e ver pureza. Se for com o coração cheio de ódio, de rancor, nem vá, porque não vai ser ouvido. Tem que, primeiramente, purificar, né? Lá no Antigo Testamento, quando era para o povo se encontrar com Deus, quando Deus ia falar com o povo precisava se purificar, não era de qualquer jeito que entrava na presença do Senhor. Né? Então, nós temos que estar com o coração purificado, né? Cheio da palavra de Deus. Agora, se a pessoa não lê a palavra, se a pessoa não gosta de ler a palavra, aí como que vai orar? Vai orar o quê? Vai falar o quê com Deus? Né? Se Jesus, ele é a palavra. Se o nosso coração não tem a palavra, então como que vamos buscar ao Senhor? Então o coração tem que estar cheio da palavra. Aí a gente vamos estar aptos a falar com o nosso Deus. Olha lá, João capítulo 15, versículo 7. Bom, na oração devemos glorificar a Deus e suplicar ao Senhor a respeito das nossas dificuldades. Né? Esse é um resumo desse tópico. Na oração devemos glorificar ao Senhor e suplicar ao Senhor a respeito das nossas dificuldades. O tópico 2, a oração que Jesus ensinou. Está aqui no tópico 2, a oração que Jesus ensinou. Jesus não condenou a oração em público. Jesus não condenou a oração em público. Quando ele disse, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ali ao teu Pai, com isso ele não está condenando a oração em público. Claro que não. A gente já explicou qual que é o sentido desse ensinamento do Senhor. A gente vê que muitas pessoas receberam vitórias da parte de Deus orando em público. Por exemplo, Salomão, quando ele terminou o templo ali, ele fez aquela oração dedicatória. Deus ouviu a sua oração, né? E aquela oração ela foi feita ali no meio de todo Israel. Ele juntou todo o povo ali para a consagração do templo e ele fez aquela oração, foi em público e Deus respondeu a oração do rei. E vários outros homens de Deus também fizeram suas orações em público e foram ouvidos. O que Jesus condena é a oração, quer individual, quer coletiva, denominada pelo espírito de exibição. Aí, quando o cidadão vai orar, seja em público ou seja
com duas pessoas, ou na igreja, ou na praça, ou seja lá onde for, se a sua... É por isso que desde o início do Sermão do Monte, Jesus vem falando concernente ao coração, as coisas que nascem no coração. Porque Deus, ele vai ver o que se passa no coração da pessoa, qual que é a intenção do coração. A intenção do coração é o que Deus vai levar em consideração. Não se está em público ou se está trancado. Então, o que Jesus condena é a oração, quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens. Isso é o quê? O que os hipócritas e fariseus buscavam, né? Era isso que os fariseus e os hipócritas buscavam. Eles faziam as suas orações ali nas praças e nas sinagogas e no templo, aquelas orações longas, aquelas orações bonitas, aquelas orações... Mas era para se apresentar, era para serem vistos pelos homens, o que Jesus considerou uma hipocrisia. Uma hipocrisia. Então, Deus, ele vai ver a intenção do coração. É isso que vai ser levado em conta para a nossa oração ser recebida ou não. É a intenção do coração. Jesus quer que sejamos discretos. A expressão entra no teu aposento e fechando a tua porta, lá de Mateus capítulo 6, versículo 6, não significa que devemos ter um quarto só para a oração. Não é isso que Jesus está dizendo. É claro que se tivermos, isso é muito bom, né? Se a gente pudesse, quem pode ter o seu quarto ali só para isso, colocar ali as suas Bíblias, ter ali o seu devocional, ter aquele cantinho só para isso é maravilhoso, né? Quem que não queria ter essa condição? Mas não é isso que Jesus está falando, né? No ensino de Cristo, em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, sua ênfase não é o lugar, olha só, mas a atitude. É a atitude de quem ora. Esse lugar secreto traz o sentido de que quem tem a mente e o coração transformados orará a Deus de modo humilde e sincero, sem buscar o aplauso dos homens. Pronto. Né? Então a questão aqui não é a questão de orar no quarto. Não é nesse sentido, né, que Deus ele só vai ouvir se você estiver ali e tal. É como já foi falado, ele vai ver a intenção do coração, né? O sentido de que quem tem a mente e o coração transformados orará a Deus de modo humilde e sincero, sem buscar aplausos, né? Sem buscar aplausos. As coisas que fazemos para o Senhor é para o Senhor, não é para o nosso bem-estar. É para Deus. O que nós fazemos para o Senhor é para o Senhor. Independente que as pessoas vejam ou deixem de ver. Melhor até que nem vejam. Né? Porque o nosso Pai que está no céu, ele contempla tudo. E aqui, ó, não é verdade que o Senhor desprezava longos períodos de oração. Pois na Bíblia encontramos esse tipo de oração. Como eu já falei lá em Crônicas, Neemias também orou assim, o salmista no Salmo 18 também. Mas o que ele contraria aqui é a atitude de alguém achar que quanto mais fazer barulho, Deus lhe ouvirá. Esse procedimento era peculiar dos pagãos, como bem se observa no caso dos profetas de Baal. Aqui está relacionado aquelas orações longas e barulhentas, né? Mas a gente vê que os profetas de Baal, eles gritavam, né? Pelo Deus deles lá, né? E o profeta Elias acabou que
que zombou, né? Grita mais alto e tal, ele deve estar dormindo, ou quem sabe foi passear, porque eles estavam clamando a um Deus que não existe, né? Um Deus que não podia ouvir, que não podia fazer nada com eles. Bom, ora, na Bíblia encontramos orações curtas feitas pelos homens de Deus com um verdadeiro sentimento e que foram respondidas prontamente, como por exemplo Salomão, né? Quando Salomão também ele fez uma oração ali, quando ele foi perguntado, né, por Deus o que ele queria, ele fez uma pequena oração dizendo que queria sabedoria, né, e foi atendido na hora ali. Ezequias também, quando o profeta vai lá e fala para ele que era para ele colocar a sua casa em ordem porque ele ia morrer, ele também fez uma oração curta. A oração foi tão curta que o profeta não tinha nem saído do pátio do templo ainda, do pátio do palácio ainda, e foi chamado de volta para lhe dar uma outra profecia. Né? Então o caso aqui não é de ser longa ou de ser curta, mas, mais uma vez, batemos na mesma tecla de que o que importa é o coração, né? É como está o coração, é a intenção do coração, com aquelas palavras que o crente está falando para o Senhor. Deus não vai levar em consideração se a oração é bonita, se a oração é curta, se a oração é longa. Não vai levar isso em consideração. O que ele vai levar em consideração é a sinceridade. Isso sim ele vai levar em consideração. E o Senhor Jesus não condena a oração pública, entretanto, a oração deve apresentar descrição em sua prática, bem como não ser conduzida pelas vãs repetições. Pelas vãs repetições. E o tópico 3, oração e jejum. Aí é onde entra agora o jejum. Nós já estamos quase terminando a nossa aula. É o tópico 3, oração e jejum. A oração e jejum, uma combinação perfeita. Oração e jejum é uma combinação perfeita. Não é fácil. Se fosse fácil, todos faziam. Mas o certo é todos fazer. Todos que se dizem cristãos. Todos que diz que entregou a vida para Jesus, deveria fazer. Jejum, oração e leitura da palavra, né? Mas muitos não querem, muitos não procuram ter esse procedimento. Mas a oração e o jejum é uma combinação perfeita, perfeita. Em inúmeras passagens bíblicas, podemos notar que a oração e o jejum estão juntos. Em várias passagens da palavra de Deus, nós podemos contemplar que a oração e o jejum estão bem combinadas, bem combinadas. E vamos mostrar que até no meio dos ímpios, Deus operou maravilhas, porque ouviram a palavra do Senhor através do profeta, oraram, jejuaram e Deus entrou com providência. Até na vida de ímpios. E não foi um ímpio, foi uma nação. Uma nação. Deus usou de misericórdia na vida de uma nação, porque entraram com o seu coração sincero na oração e no jejum. Ouviram a palavra de Deus, oraram e jejuaram, aquela nação fez isso, era uma nação ímpia e o Senhor deu vitória. Bom, você deve estar se perguntando qual foi essa nação. A nação de Nínive. A nação de Nínive recebeu a visita do profeta Jonas. Uma cidade com mais de 200 mil habitantes. 200 mil habitantes receberam a visita daquele profeta, que profetizou ali a palavra do Senhor. E por ordem do rei deles, eles entraram com jejum e oração, diz que até os animais tiveram que jejuar. E o Senhor usou de misericórdia. E eles eram ímpios, terríveis, pecadores terríveis.
Só para a gente ter uma ideia do poder que existe no jejum e na oração. E muitas vezes o crente não quer fazer isso. E muitas vezes o servo de Deus não quer fazer isso. A serva de Deus não quer fazer isso. Muitas vezes não é por falta de tempo. Não é por falta de tempo. É por falta de querer mesmo. É mau gosto com as coisas do Senhor. Mau gosto com as coisas do Senhor. Mas tem um Deus que tudo vê e nada escapa do seu olhar. Bom, por meio das Escrituras podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina. Tá vendo? Disciplina, autonegação e humilhação. Mas para que se humilhar diante de Deus, né? Para quê? Para que se humilhar diante de Deus? Alguém pode pensar assim. Para quê? Para que jejuar? Para que orar? Para que ler a palavra? Deus ele já sabe tudo o que acontece comigo. Deus ele sabe do que eu estou precisando. Deus ele está vendo tudo. Claro que está. Está vendo até o motivo pelo qual nós não jejuamos. Nós não lemos a palavra, nós não oramos. Até isso ele está vendo. Ele sabe o motivo pelo qual nós não o buscamos como deveríamos buscar. O aspecto bíblico sobre o jejum. Então, na Bíblia há 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum. Necessidade do jejum. O ato de humilhar-se, que por meio da confissão acontecia por causa da tristeza do pecado. Então, nós precisamos jejuar ao nosso Deus por causa do nosso pecado, pedir a misericórdia do Senhor. Aí tem alguém que fala, mas que pecado. Meus queridos, a nossa natureza ela é pecaminosa. João ele disse que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então todos nós temos pecados. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. As pessoas têm um pensamento muito errado de selecionar pecado. Só é pecado o adultério. Só é pecado quem rouba, quem mata, quem se prostitui. Não é só isso que é pecado. Não é só isso. Existem várias modalidades de pecado e a omissão é uma delas. Quando nós omitimos as coisas de Deus em nossas vidas, como quando nós deixamos de fazer as coisas de Deus que é para a gente fazer, isso já está sendo pecado, porque nós estamos deixando de fazer a vontade do Senhor. Isso é omissão. Isso é pecado. Quando deixamos de fazer o que é para a gente fazer. Tem coisas que é para a gente fazer e a gente não faz. Isso é pecado. Por exemplo, orar é a obrigação do crente orar. Jejuar é a obrigação do crente jejuar. Ler a palavra, evangelizar, é a obrigação do crente fazer isso. Quando não fazemos, estamos pecando. O pecado de omissão. Quando nós não saímos para evangelizar, quando nós não falamos da palavra do Senhor para as pessoas, estamos omitindo a palavra do Senhor. E isso é pecado. E aí a gente acha que pecado é só o que se prostitui. Por isso que Jesus disse que a prostituta, que o publicano estava mais perto de Deus, ele quis dizer, está mais perto de se converter do que vocês, que se acham tão santos, que não tem de que se arrepender, que acha que não tem de que se arrepender. Jesus falou isso na sua palavra. Por causa da omissão, por causa do orgulho, por causa de olhar para o outro e ver um grande pecado na vida do outro, e só porque não praticou, não teve aquela prática, já acha que é melhor. Aí fala de jejuar pelos pecados, pedir a misericórdia do Senhor. Foi isso que Nínive fez. Quando Nínive recebeu aquela mensagem, eles foram jejuar, eles foram orar, eles foram lamentar o seu pecado. Então,
da lamentação, fosse por causa de um mal ferido, fosse por alguma praga, uma derrota sofrida. Então, tudo isso leva as pessoas a jejuarem, né? E o evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no caso do envio de missionários, né? Que, falando aqui as causas pelas quais nós precisamos jejuar, né? E biblicamente, a Bíblia fala que lá, quando escolheram Paulo e Barnabé para saírem em missões, houve jejum, houve oração, ou seja, para ter poder na igreja, as pessoas precisam ter essa prática do jejum e da oração. Queremos uma igreja poderosa, mas não é 2 horas, 1 hora ou 2 de gritaria, é poder de Deus, é a gente ver as coisas acontecerem, ver as almas serem libertas, ver Deus operar no meio da sua igreja. Não é somente gritar lá 2 horas e achar que isso é avivamento. Se nós estiver orando, jejuando e buscando ao Senhor, isso vai ser somente gritaria, nada mais. Cultos vazios, crentes vazios, que voltam para casa para assistir televisão e se esquecem do que foi pregado. Pela lei mosaica, havia um jejum, era uma vez por ano. Pela lei, era uma vez por ano. Era o chamado dia da expiação, era aquele dia que o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, e que tinha que entrar sem pecado, tinha que entrar preparado, porque se entrasse em pecado morria. Era uma vez por ano. Essa prática se multiplicou em diversas formas, né? A forma de jejuar, né? Tem gente que jejuma de meia-noite a meio-dia, tem gente que jejuma de 6 da manhã a 6 da tarde. Tudo isso é forma de jejum. Aqui falando-se do tempo do jejum, né? Jejum de 7 dias, de 3, de 40, e assim sucessivamente. Diante disso, os judeus decidiram jejuar 2 vezes por semana. Veja só, os judeus eles decidiram, né, pelo que eles gostavam de fazer ali, que era aumentar as coisas na lei, as suas 613 práticas ali além da lei, eles também conseguiram colocar que o jejum tinha que ser 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Há quem diga que era segunda e quinta. E aí a gente vai ver que nessa prática, o fariseu foi ao templo e estava lá um publicano. E esse tal fariseu, na sua oração, ele mencionou: eu jejum 2 vezes por semana, Senhor. Porque eu e tal, e tal, e tal. Eu não sou como esse publicano. Não sou como esse publicano. A oração que ele fez. Oração hipócrita e acusatória. E aí, o publicano batia no peito, confessava os seus pecados, não se dizia digno nem de olhar para cima. Mas ele foi justificado. Ele foi justificado, sabe por quê? Porque Deus, ele honra um coração sincero. Ele honra um coração sincero. Por isso que ele foi justificado. E o fariseu, mesmo as suas práticas teoricamente corretas, jejuava, orava, né? Tem que orar, tem que jejuar, e ele fazia isso, né? Na prática, correto, mas no seu íntimo, qual que era a intenção? A intenção era aparecer. A intenção era glorificar a si mesmo. Por isso foi reprovado. E aí nós temos que ter muito cuidado com as nossas práticas, para que as nossas vidas não venham ser reprovadas pelo Senhor. Então os judeus decidiram jejuar 2 vezes por semana, que se tornou uma prática degenerada por causa do orgulho, como no caso dos fariseus. Né? Bom, o Senhor Jesus não estabeleceu dia fixo sobre o jejum. Ele jejuou de modo espontâneo.
Não existe o dia correto de jejuar. Isso não é um ensinamento de Jesus, não é um ensinamento bíblico. Jejuar quando sentir o desejo de jejuar, quando sentir a necessidade de jejuar, quando eu estiver com o coração preparado para jejuar. Agora, tem que jejuar. Né? Tem que jejuar. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos sem jejuar? E aí quer poder? E aí quer a operação de Deus na vida? Como? Oração e jejum. Oração e jejum. Então, aí o 3, o ensino de Jesus sobre o jejum. Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário e espontâneo. Né? É assim, você quer poder? Você quer comunhão com o Senhor? Você quer crucificar a carne? Você quer ter uma vida espiritual avivada, ativada diante de Deus? Então tem que praticar o jejum. Agora, isso aqui precisa ser de livre e espontânea vontade. Deus não vai forçar. Deus não força ninguém a fazer nada, meu irmão. Deus não força ninguém a fazer nada. Nós temos o livre-arbítrio para fazer o que quiser, arcando com as consequências. As consequências vão vir. Tudo que a gente faz, ou o que não faz, vem as consequências. Ah, não faço, é omissão. Vem as consequências para quem é omisso também. Para quem tinha que fazer e não fez. Né? Vem as consequências também. Bom, então, isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma, com motivos especiais, que seja diante do perigo, que seja diante da tristeza, da tentação. Né? Então, está triste, quem é que pode nos dar alegria? O Senhor. Está em tribulação, quem é que pode acalmar a tempestade? O Senhor. Né? Está precisando de algo especial, está doente, né? Tem alguém doente. Então, para se aproximar do Senhor, o caminho é esse. O caminho é esse. O caminho para se aproximar do Senhor é esse. Jejum, oração, leitura da palavra com sinceridade. O caminho é esse, mas com sinceridade. Só vamos alcançar uma vida espiritual perfeita diante de Deus com um coração sincero. Né? Com um coração sincero. Foi assim que Davi fez. Davi, no alto das suas coisas erradas que ele fez, houve um reconhecimento, um coração aquebrantado. Davi se aquebrantou, Davi foi sincero com Deus, e daí a sua vitória. Daí a sua vitória. E aí, como entender? Uma pessoa que matou, uma pessoa que se prostituiu, uma pessoa que adulterou, uma pessoa que fez tantas coisas erradas, a ponto de Deus falar, tu não vai fazer a minha casa porque você derramou muito sangue. Mas e aí? E aí Deus fala, Davi é um homem segundo o meu coração. Olha aí, segundo o meu coração. Davi tinha um coração quebrantado, mesmo fazendo um monte de coisa errada. Mas ele tinha um coração quebrantado. O apóstolo Paulo, ele fala, miserável homem que sou, miserável homem que sou. As coisas que eu não quero fazer, eu vou e faço. E as coisas que eu quero fazer, eu não faço. Então, não é fácil. Deus sabe que não é fácil a vida cristã. Nós não podemos estacionar, não podemos achar que porque não é fácil, não vou mover uma palha porque eu sei que não vou conseguir. Não é assim que Deus quer. Não é assim que Deus trabalha. Não é assim que vamos conseguir, não é assim que vamos conseguir os nossos objetivos diante de Deus. Não é assim. É com perseverança, mas principalmente com um coração sincero diante do Senhor. E assim a gente consegue. Bom, jejuar não é preciso, né? Para jejuar não é preciso desfigurar o rosto e ostentar a espiritualidade, né? Pessoal, meus irmãos, parece desnecessário isso, né? Parece desnecessário
para os dias de hoje. Jesus viu isso nos tempos lá, há 2000 anos atrás, os fariseus jejuando e com seu semblante triste, caído, que era para os homens ver que ele estava jejuando. E a gente acha que isso não existe mais nos dias de hoje. Mas pior que existe, né? A gente consegue contemplar esse tipo de coisa nos dias de hoje. Então é como eu falei na lição passada. Essa lição Jesus falou há 2000 anos atrás, esse sermão, mas parece que ele pregou esse sermão ontem, porque é muito atual. Então a gente consegue ver pessoas chegar no púlpito e declarar que estava jejuando. Para que falar que estava jejuando? Você vai acrescentar em quê isso? Você falar para a igreja que você jejua, que você ora, que você é o tal. Deus não vai receber. Não vai adiantar. Você passou fome, desnecessário. E a gente acha que isso não existe mais nos dias de hoje, mas infelizmente existe. Então, o comentarista está de parabéns de ter colocado isso aqui, né? Porque eu sou testemunha que vi, não faz muito tempo, uma pessoa chegar no púlpito e falar, entreguei um jejum de não sei quantos dias, não sei quantas horas, nem lembro mais. Entreguei hoje esse jejum. Então, entregou para quem? Para a igreja? Não serve, tem que ser para Deus. Tem que ser para Deus. Senão, a igreja não vai poder fazer nada. Não vai adiantar eu falar para a igreja que estou jejuando. Não vai adiantar. Né? Bom, então assim como a oferta e a oração, o jejum não pode ser usado para atrair os olhares humanos. Pronto. Está jejuando, lava o rosto, né? Fica bonito para Jesus, fica bonita para Jesus, não deixa ninguém perceber que está jejuando. Para com isso, isso é feio e desagradável ao Senhor. Bom, a conclusão diz assim, o cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercícios espirituais. Né? É cristão. Se você é cristão e não tem essa prática, comece a praticar. Comece a praticar, porque se você se diz cristão e não tem essa prática, você está em um tipo de pecado chamado omissão. Omissão. Pecado não é só se prostituir, não. Viu? Você está no pecado de omissão, você está se omitindo a fazer as coisas que Deus quer que você faça. E isto é pecado. Pela prática de ambos, ou seja, pela prática do jejum e da oração, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista. Quando o crente está orando e jejuando, ele fica mais sensível ao Espírito Santo e aí ele consegue enxergar mais as coisas erradas. Aí ele sai daquela de não tem nada não. Faz um monte de coisa, isso não tem nada não. Isso aqui tem nada não. Isso aqui pode, isso aqui tem nada não. Sabe por que não tem nada não? Porque você não tem visão espiritual. Na hora que você buscar uma visão espiritual, aí você vai ver que isso faz mal. Que essas coisas que você hoje diz que não tem nada não, faz mal. E te afasta do Senhor. E o prejuízo maior, sabe quando é o prejuízo maior? É quando a igreja for arrebatada e a pessoa não for. E a pessoa não estiver junto com aqueles que foram arrebatados. Ou pior ainda, quando a pessoa morrer sem ir para o paraíso. Mas era crente. Era. A religião dele ou dela era crente. Era evangélico. Né? Mas Deus não está levando em consideração a religião. Deus está levando em consideração o coração da pessoa. Como que está o coração da pessoa. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Foi esta a lição de hoje, lição 9. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Querido e eterno Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais uma lição. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um que venha estar assistindo, Senhor, este vídeo. Em nome de Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.